Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse risoto de filé mignon. Esse eu fiz com bacon, mas o bacon opcional eu vou deixar lá para vocês. Primeira coisa para fazer um risoto legal é preparar um bom caldo. Esse caldo eu vou fazer um caldo super rápido. Vou deixar tudo lá no feed para vocês. É só colocar na panela, cobrir com água e deixar em fogo brando até ele ficar pronto, tirando aquelas impurezazinhas de cima, e depois eu já vou deixar até ir direto para colocar no nosso risoto na hora que precisar, que ele já vai estar quente. Eu uso uma peneirinha para colocar ele lá na nossa panela quando precisar, tá? Então, o caldo, quem quiser mais detalhe, tem outras receitas minhas de caldo, é só seguir lá o passo a passo mais detalhado para fazer o caldo, tá bom? Agora a gente vai iniciar o nosso risoto. Eu escolhi essa cebola roxa porque eu vou fazer um risoto de carne, então não tem problema ficar com uma coloração um pouco mais forte, porque a própria carne já vai dar uma cor escura e a gente vai usar vinho também aqui. Então, primeira coisa, um pouco de azeite, cebola roxa, doura essa cebola. Não precisa dourar tanto ela, só deixar ela murchar. Coloca um pouco de sal, como eu sempre falo, que ajuda a tirar um pouco do líquido, né, da cebola, e com isso ela doura mais rapidinho. Então, finalizou essa parte da cebola dourada. Nesse caso aqui, eu vou colocar uns cubinhos de bacon, mas é opcional, como eu falei. Quem não quiser, não precisa colocar. Coloca o bacon e deixa esse bacon dourar um pouquinho mais. Passou essa parte do bacon, a gente vai começar a acrescentar a carne. E aí a carne ela vai cortada, não vai estar temperada. Eu vou temperar ela aqui na panela. Coloco ela, vou colocar um pouco de sal, páprica defumada, que eu escolhi para colocar na carne, e pimenta do reino moída na hora. Terminou de colocar, mexe. Assim que ela já tiver toda douradinha, né? Toda cozidinha, como é o filé mignon, eu não preciso cozinhar tanto, porque depois a gente vai voltar com ela para a panela. Então, terminou essa parte, eu já vou colocar ela num bolzinho do lado ali da bancada mesmo e vou reservar. Volto com a minha panela para a gente começar o preparo com o arroz. Colocando a panela aqui de novo, mais um fiozinho de azeite, a gente vai começar o preparo da parte do arroz e depois a gente vai colocar a carne novamente aqui. Esse processo tem que ser feito separado para a carne não ficar muito tempo cozinhando ali e para a gente conseguir fazer os processos direitinho do risoto, tá? Então, toda vez que você fizer com camarão, com carne, com frango, você tem que fazer o preparo antes e depois acrescentar no risoto, para não ter problema de passar do ponto. Então, azeite, cebola, um pouco de sal, como eu sempre falo, para ajudar ela a dourar um pouquinho. Assim que você colocar, que ela já estiver douradinha, não precisa também, como eu falei, deixar dourar tanto, é só ela murchar um pouco. Aí a gente vai entrar com o nosso arroz arbóreo. Entrou com o arroz arbóreo, vai passar ele um pouco junto com essa cebola. E é assim que você já vê que ele tá ficando já mais esbranquiçado, aí a gente vai entrar, nesse caso eu escolhi o vinho tinto, pode ser o vinho branco também. Lembrando que sempre quando for utilizar vinho nas preparações de comida salgadas, colocar vinho seco, tá, gente? Não coloca vinho doce, nem semi-doce, nada desse tipo, para não adocicar a sua receita salgada. Então, a gente vai colocar o vinho para deglaçar. Pode ser o branco ou pode ser o tinto. Nesse caso, eu escolhi o tinto por conta da carne também, que não vai dar tanta diferença em relação à cor. Se eu fosse fazer com peixe, aí já não fica legal fazer com vinho tinto. Então, colocou, vai mexer até esse vinho evaporar. Assim que esse vinho evaporar, a gente já pode começar a colocar o nosso caldo. Eu tô usando uma peneirinha aqui e eu tô tirando aquele caldo que eu coloquei na panela e já acrescentando direto aqui no nosso risoto.
Esse caldo que você for colocar, não coloca muito caldo. Não precisa você colocar para cobrir o arroz inteiro. Você vai colocar 1, 2 conchas de caldo, dependendo da quantidade que você vai fazer. Aqui eu tô colocando de 2 em 2 conchas. E aí você vai mexendo. Começou a secar? Vai colocando mais caldo e vai mexendo. Até você ver que ele já tá quase cozido. Como é que você vê isso? Quando você pegar um grãozinho assim, você vai ver que conforme ele vai cozinhando, o grão é meio gordinho, você vai ver que vai ficando, a parte branca dele vai ficando menorzinha no meio dele. Então, quanto menor tiver essa partezinha branca, é sinal de que ele tá mais cozido. Ele não pode estar totalmente transparente, tem que estar com uma pontinha branca, porque o risoto ele é al dente. Então, eu coloquei aqui 2 conchas, mexi, acrescentei mais 2 conchas, mexi e agora eu vou entrar com a nossa carne. Porque vai ser o tempo do arroz começar a absorver esse líquido e ele vai absorver um pouco do tempero da carne. Eu não vou colocar mais sal aqui, porque a gente, quando vai fazer risoto, a gente usa o queijo parmesão no final. Então, como eu já coloquei um pouco de sal nas 2 vezes na cebola e na carne, eu vou deixar para ajustar o sal no final, porque o parmesão tem sal e às vezes ele vem com muito sal e às vezes ele vem com pouco. Então, não tem como a gente saber certinho a quantidade de sal que usa. A gente colocando lá no início, agora no final, quando estiver terminando, aí a gente vê se precisa um pouco mais de sal, tá? Então, vai ser sempre assim, acrescentou 2, 3 conchas, mexe e aí essa mexida que a gente dá é para soltar o amido, porque esse arroz arbóreo ele tem muito amido, então isso que vai dar cremosidade. Não precisa colocar creme de leite para fazer um risoto cremoso. Você vai mexendo, que conforme você for mexendo, ele for cozinhando, ele vai soltando esse amido e é isso que vai ajudar, junto com a manteiga e com o queijo, a dar cremosidade no risoto, tá? Quando você vê que o arroz já tá quase no ponto, ele já tá sequinha a água e o arroz já tá quase no ponto, é hora da gente colocar o nosso parmesão. Pode usar parmesão ralado comprado pronto? Pode, gente, só que assim, não vai ficar a mesma coisa. Porque um parmesão de boa qualidade vai fazer toda a diferença na finalização do seu risoto. Eu gosto de comprar pedaços de parmesão, ralar em casa, passar no meu processador e aí eu uso nas minhas receitas. Então, quando a gente fala em relação a alguns ingredientes, é porque tudo vai contribuir no sabor final do seu prato. Então, se tiver condições, compra um queijo bom, de boa procedência, com sabor bom, que vai fazer toda a diferença no seu risoto, inclusive na cremosidade. Então, colocou o parmesão, mexe até esse parmesão dissolver um pouco ali. Tá tudo pronto, tá com sal, tá com tudo direitinho. É hora de desligar o fogo, colocar a manteiga gelada, cortada em cubos, e você vai mexer esse risoto até essa manteiga dissolver, que ela vai ajudar a dar brilho e vai dar mais cremosidade no seu risoto. Terminou de fazer isso? Servir imediatamente, porque o risoto, depois que fica frio, ele gruda e aí depois só dá para fazer o bolinho de risoto, que é chamado de arancine. Depois eu coloco essa receita aqui para vocês também. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre peço, curtam, comentem, coloquem o nome dos amigos aqui, salve para me ajudar, para que mais pessoas consigam ver. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.